Abrir aqui. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso estudo online. E, como sempre, nós vamos iniciar com a nossa oração. Então, eu convido a todos para que possamos aquietar a nossa mente, o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, pensar em Deus, buscar sentir Deus, trazê-lo para perto de nós. Deus, Pai amado, aqui estamos e nos colocamos em totalidade em Tuas mãos. Bem sabeis das nossas particularidades, as nossas necessidades mais íntimas e confiamos em Ti, no sentido de que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia se estende a todos nós e os nossos conflitos serão, pouco a pouco, solucionados por nós, diante das intuições que buscamos em Ti e que pela prece haveremos de percebê-las, vindas do plano espiritual. Abençoe-nos, Senhor, a cada um de nós, que as Tuas bênçãos possam se estender a todos os nossos familiares, encarnados e os que já partiram para a pátria espiritual. Abençoe também toda a humanidade, também aqueles que estão sendo vítimas da Covid-19 e dos familiares que enfrentam hoje o luto daqueles que partiram por conta desse vírus. Que possamos aproveitar o estudo da noite para ampliar o nosso conhecimento, mas, sobretudo, que coloquemos as palavras que aqui forem ditas no solo sagrado dos nossos corações, a fim de que possamos vivenciar a Tua mensagem no dia a dia das nossas vidas. Abençoe-nos e ser conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante para alguns e bastante temeroso para outros. Nós vamos falar sobre a morte. E nós trouxemos, então, como tema principal, a morte, um amanhecer, que é o título de um livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma médica que trabalhou durante muitos anos, toda a sua vida, com a tanatologia, trabalhava com pacientes terminais e ajudava essas pessoas no processo do bem morrer, do bem atravessar, fazer sua passagem desta vida para outra vida. Apesar da doutora Elizabeth Kubler-Ross não ser espírita, os seus livros, todos eles, estão eivados de apontamentos espíritas. Inclusive, ela traz nesse livro A Morte, um Amanhecer, que é um livro pequeno, fininho assim. Ela traz conceitos de que ninguém parte sozinho, de que quando nós estamos partindo, fazendo a transição desta vida para a outra vida, aqueles que nós amamos e que nos amam, vêm ao nosso encontro, vêm nos auxiliar nesse processo, nessa passagem. Ela também vai dizer que existem seres que ficam ligados a nós desde que nós despertamos no nascimento. Ela usa essa linguagem. A doutrina espírita vai utilizar outra linguagem. A doutrina espírita vai dizer que desde que renascemos, acompanha-nos para a Igreja Católica o anjo da guarda. Para a doutrina espírita, o espírito protetor vai estar nos acompanhando, vai estar estando conosco enquanto nós estivermos nos nossos desafios, na nossa travessia aqui no plano físico. A morte, um amanhecer. A doutrina espírita vai dizer pra gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque já aqui para mim tá travando e seu vídeo também travou. O vídeo travou. A minha fala tá travando?
Para mim tava. Eu não sei se é a sua internet ou se é a minha. A de vocês está travando ou de todo mundo? A minha fala está travando? A de Tiago tá. Não. A de Tiane, mais ou menos. Então, é a de Tiane e a de Tamires só. Do resto do pessoal parece que está tudo bem. Eu vou continuar. Qualquer coisa, me avisem sobre o áudio, tá? Porque a minha imagem já travou. Quando nós falamos em a morte, o amanhecer, nós nos lembramos do conceito que a doutrina espírita traz sobre morte. E nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos uma parte que vai falar somente sobre desencarne, sobre o despertar no plano espiritual, quando nós partimos desta encarnação para outra. No capítulo 3, nós vamos encontrar da volta do espírito extinta a vida corpórea à vida corporal. Então, no capítulo 3, nós vamos falar sobre a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma e do corpo e a perturbação espiritual. O Livro dos Espíritos traz muitas questões e muitas explicações a respeito da morte, do processo de transição desta vida para outra. A morte para o espírita, na verdade, significa liberdade. Em vez de temê-la, nós deveríamos aguardá-la com tranquilidade. Deveríamos, como aquele que se encontra em um presídio, em uma escola, em uma penitenciária, reformatório, aguardar alçar o voo que todos nós um dia empreenderemos, sem ansiedade, sem perturbação, buscando apenas a consciência tranquila e a fé no futuro, com a certeza que Jesus, o Espírito mais perfeito, que o Senhor da vida nos ofereceu como sendo nosso modelo e guia, nos protege, e que em suas mãos e nas mãos dos espíritos nobres, seus ministros, repousam os destinos da humanidade, nosso destino. Que, portanto, estamos sob o amparo do bom pastor. E nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Nós já sabemos disso. Então, nós vamos analisar como é compreender a morte, que na visão espírita, como sendo um passaporte para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E vamos buscar entender o que nos prende aqui na Terra. O que pode fazer-nos demorar, talvez prejudicar um pouco esse desenlace. Porque como é o tema central, a morte, um amanhecer, Jesus já nos fala há mais de 2000 anos, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E nos nossos estudos, costumeiramente, nós temos repetido essa fala de Jesus, porque é uma fala que se encaixa em vários setores da nossa vida, da nossa existência. Então, Jesus já nos fala, e o Espírito Emmanuel vem dizer, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, uma informação bastante curiosa, que eu acho que vocês já sabem, mas alguns não sabem. Então, eu vou dizer novamente. Emmanuel vai trazer, através de Chico, uma informação bastante interessante. Ele vai dizer que 3/4, ou seja, 75%, em cada 4 de nós, não vamos de imediato para regiões superiores ou regiões inferiores quando nós partimos deste mundo para o outro. 3/4 continuamos presos ainda aqui, na matéria, ao mundo em que nos encontramos, porque estamos presos a quê nós estamos? Presos às nossas preocupações, aos nossos apegos, presos ainda, muitos de nós não estamos preparados para o desencarne justamente por isso. Inclusive, o budismo diz que existem 2 causas de sofrimento para o ser humano na Terra. Um deles
é a ignorância, no sentido de desconhecer, de não conhecer. E o segundo deles é o apego. E o apego é um dos fatores que faz com que nós fiquemos ainda nesses 3/4 que Emmanuel vai falar, através de Chico Xavier, e não, na hora que o desencarne chega para nós, e não conseguimos fazer, então, esse voo que nós falamos no início. Alçar esse voo desse plano para o outro plano. Há um expositor espírita de Pernambuco, salvo engano, o nome dele é Frederico Menezes, que ele diz algo bastante interessante. Ele diz assim: morrer é fácil, difícil é desencarnar. E ele fala de uma forma bastante descontraída, mas o que ele diz é algo bastante assertivo, é algo que acontece no nosso dia a dia. Para muitas pessoas, morrer é fácil. Tem pessoas, por exemplo, que estão aqui conversando conosco, mas estão mortas. Mortas em quê? Nos seus objetivos, nos seus planos, nos seus projetos, nas suas esperanças. São pessoas que não têm esperança, são pessoas que não nutrem mais nenhum objetivo de vida. Então, são pessoas que estão mortas. Estão aguardando no sepulcro aquela fala que nós trabalhamos quando nós tratamos sobre o sofrimento. A fala de Jesus, quando ele vem e diz assim: sai para fora. Ele falou para Lázaro, mas ele pode falar para cada um de nós: sai para fora, porque o sepulcro não é o seu lugar. Então, muitas pessoas estão vivas, mas estão mortas. E muitas pessoas morrem e estão vivas. Estão muito mais vivas do que muitos de nós que ainda estamos no corpo físico. Muitas vezes, o indivíduo, quando ele parte desta existência, até bate as botas no popular. Mas como não estamos preparados para este momento, porque se nós pararmos para analisar a nossa vida agora, a nossa vida a fundo, é importante que nós possamos fazer a seguinte pergunta: será que se a morte bater na minha porta hoje, eu estou preparada para ir embora? Ou será que eu não estou preparada ou preparado? Hoje, nós vamos fazer uma aula, um treinamento, uma aula para o desencarne. E ele vem nos esclarecer que a gente nem sempre está preparado. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta, os Espíritos respondem, e lá nós vamos encontrar que nem sempre nós estamos preparados para partir. Eu fiz um teste comigo outro dia, eu fechei os olhos e imaginei que estava na minha hora de partir, de desencarnar. Quando eu fiz esse teste, eu percebi que eu ainda não estou pronta. E eu pedi a Deus, eu pedi a Ele: Senhor, permita que eu possa ainda ter mais um tempo de vida aqui no plano físico, porque eu sei, porque a gente sabe, eu sei que eu ainda não estou pronta para encarar a morte. Porque quando nós encaramos a morte, nós encaramos a realidade real de nós mesmos. Nós encaramos quem realmente nós somos, as pendências que nós estamos deixando, porque todos nós temos assuntos inacabados na vida. E é justamente no momento da morte que esses assuntos inacabados vêm à tona. Às vezes, alguém que nós queremos pedir perdão, ou alguém que quer pedir perdão a nós, e nós temos que oferecer esse perdão. Quantos casos acontecem de que na hora da morte alguém mandou chamar alguém e eles conversaram para se resolver, porque aquele momento era um momento importante para aquele que estava partindo, e ele não queria partir com aquela pendência, e o outro, ouvindo aquele que estava partindo, se sente tocado, e muitas vezes naqueles momentos eles resolvem um assunto que estava inacabado durante toda uma existência. Graças a Deus que conseguiram resolver, porque muitos não conseguem resolver e levam essas pendências para o além, levam essas pendências para o plano espiritual. E é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar também o capítulo que fala sobre os inimigos desencarnados, que nós temos que fazer as pazes com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles.
Porque quando nós partirmos deste plano para o outro, tudo poderá ficar um tanto mais difícil, mas não impossível. A nossa cultura, sobretudo aqui no Ocidente, ela é tão materialista, nós estamos tão condicionados à vida, como se a vida fosse só um corpo físico, que nem sequer cogitamos que amanhã poderemos desencarnar. Ou hoje à noite mesmo. Agora, durante o estudo. Alguém está aqui, eu sempre brinco, alguém está aqui assistindo e aí sente um sono, fecha os olhos, a gente acha que a pessoa está dormindo, na verdade a pessoa já desencarnou. Foi embora. E a gente achando que a pessoa está dormindo. Aconteceu um caso lá em Bicaraí, quando eu morava lá, uma amiga, ela dormia sempre com a mãe, eram elas duas, então elas dormiam sempre juntas. E a mãe dela desencarnou. E ela me disse assim, Cris, eu acordei de manhã, tentei acordar minha mãe, não consegui. Minha mãe morreu dormindo. Ela desencarnou dormindo e eu não vi. Acordei, tomei água, voltei, deitei. E ela sempre na mesma posição. Eu jamais pude supor que ela tinha partido para o outro plano. Olha aí. Então, onde você está aqui me assistindo, aí eu vejo que alguém está dormindo, fechou o olho, eu falo, oh, alguém dormiu. Na verdade, que nada. Já partiu para o plano espiritual, já pensou? E algumas pessoas acham que desencarnar dormindo é tão bom. Eu escuto muitas pessoas falando isso. Ah, se eu pudesse, eu gostaria de desencarnar dormindo. Será que é bom? O Espiritismo vai dizer que nem sempre é. O Espiritismo vai dizer que desencarnar enquanto nós estamos dormindo pode ser um susto muito grande para aquele que partiu. Porque se nós não estamos preparados para o desencarne, imagine desencarnar enquanto nós estamos dormindo. Nos depararmos com a nova realidade, nós nem vamos saber que nós partimos. Nós nem vamos saber que nós nos encontramos no plano espiritual. E vamos ficar correndo atrás de um e de outro dentro de casa, falando com um, falando com o outro, falando, ninguém vai ouvir. E a gente vai pensar que a gente enlouqueceu, ou que a gente está num pesadelo, e ninguém vai nos responder. Então, o Espiritismo vai dizer que o desencarne no momento do sono vai depender muito da condição espiritual daquele indivíduo. Como aquele indivíduo vivia enquanto estava encarnado, porque isso tudo conta. Absolutamente tudo que nós fazemos durante a nossa existência física vai contar na hora da morte e no pós-morte. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo. E é por isso que eu sempre digo que nós temos que ter o nosso olhar, ele sempre tem que ser um olhar espiritual das situações, das circunstâncias que nos chegam. E nós não podemos nos desvencilhar um momento que seja da vida futura, de acreditar nessa vida futura. Eu estava vendo o Instagram de uma mãe que tem um filho que partiu para a pátria espiritual antes dela, e eu achei tão interessante algo que ela faz no Instagram. Ela colocou a foto da filha e a legenda ela botava assim, menos um dia. Isso é consolador. Talvez para alguns não seja, mas é consolador. A mensagem que ela coloca assim, menos um dia, ela está dizendo assim, menos um dia para eu estar com você. Ou seja, ela está dizendo, eu creio na vida futura. E eu creio que eu vou reencontrar você. Hoje é mais um dia para mim e é menos um dia para que nós possamos estar juntas novamente. É uma mensagem esperançosa de uma mãe que podia estar chorando, porque ela tem autoridade para chorar. Ela tem todo o direito de sentir, de chorar, porque ela sofre uma dor que não tem nome. Ela sofre um luto que é incomparável. Não estou menosprezando nenhuma dor, porque dor é dor. E a dor, ela deve ser respeitada, qualquer uma que seja. Mas até mesmo para a psicologia, uma mãe e um pai que perde um filho pela morte, pelas portas da morte, eles vivem o maior estresse que o ser humano pode enfrentar. Porque junto com esse filho vão muitos planos, vão esperanças, vão perspectivas.
um futuro que construiu-se para viver com aquele filho. E aquele filho vai embora, quebra-se um elo que aparentemente existia um ciclo em que o pai e a mãe devem desencarnar antes. Os filhos devem sepultar os pais. Mas só que esse fio, ele é muito frágil e se rompe o tempo todo. Se rompe tanto o tempo todo que nós, todos os dias, nós vamos encontrar pais sepultando filhos. Pais se despedindo fisicamente dos seus filhos. E esse é o maior estresse que o ser humano pode vivenciar. Porque dizem que o filho, quando perde o pai, a mãe, ele fica órfão. O esposo, a esposa, quando perde o marido ou a esposa, fica viúva. Mas uma mãe, um pai, quando perde um filho, nem nome tem para poder descrever o que ele fica. Então, nós colocamos assim, no nosso livro Mães de Luto, nós colocamos que esses pais são órfãos também. Órfãos dos seus filhos. Os filhos que partiram. E se nós perguntarmos se alguém, mesmo sendo espírita, mesmo acreditando na vida após a morte, mesmo crendo na vida futura, gostaria de passar por uma prova dessa, eu duvido muito que alguém que esteja aqui me ouvindo vai dizer, eu quero. Porque o que nós vamos enfrentar de mais doloroso com a partida do filho, e é justamente isso que nós temos medo quando nós falamos de um ente querido partir, é a saudade. Porque a saudade é muito doída, é uma saudade muito cruel. Você sente fome de ouvir as palavras, fome de sentir os abraços, fome de ouvir as risadas, e você não tem. Você não tem. O que conforta é justamente isso que essa mãe faz todo dia. Quando ela posta uma foto, ela diz assim, menos um dia. E quando eu olho o Instagram dela e eu vejo esse escrito, eu penso, louvado seja Deus, porque essa mãe está se alimentando de esperança e de fé todos os dias. Porque se não for uma fé, se não for a esperança, se não for a crença na vida futura, se não é Deus, quando uma dor desse porte bate na porta de qualquer um de nós não conseguimos dar conta. Então, nós temos que ter um olhar espiritual das situações. Um olhar sempre espiritual. Porque se a gente tirar o olhar espiritual, nós vamos olhar com olhos materiais. E se a gente olhar com olhos materiais, nós não vamos entender o que está por trás daquela situação. Às vezes, olhando com olhos materiais, a gente não entende, quanto mais se nós formos olhar com olhos materiais. Divaldo Franco, que é um palestrante espírita que todos nós já conhecemos tanto, faz um trabalho tão lindo com relação à doutrina espírita, ele diz, sempre disse isso, que o sonho da vida dele ainda hoje ele fala, é desencarnar trabalhando para Jesus. É desencarnar fazendo uma palestra, psicografando, fazendo um atendimento fraterno. Repare, já pensou? Fazendo um atendimento fraterno. Ele pensa e ele pede, ele diz que pede todos os dias. O sonho é desencarnar trabalhando para Jesus. Aí um belo dia ele estava orando, fazendo esse pedido a Deus, e a mentora, Joana de Ângeles, aparece. E diz a ele, Divaldo, o que você está pedindo, meu filho? E ele disse, mas a senhora sabe. Aí ela disse, não sei, preciso que você diga. Porque nós achamos que os espíritos sabem tudo, né? Às vezes a gente precisa falar. A depender do espírito, se a gente não falar, ele não sabe. Existem espíritos que realmente leem o nosso pensamento, sabem o que a gente está pensando, sabem o que a gente está sentindo, sim. Mas existem outros, os mais grosseiros, que não. Se a gente não disser, ele não sabe. E às vezes fica ali, Tem espírito que acha que não... Nós sabemos que os espíritos, eles têm condições de manobrar o seu perispírito. Manobrar no sentido de usar todas as propriedades que ele tem. Mas alguns não sabem. Os espíritos que sabem, eles podem atravessar portas, atravessar paredes, mas tem uns que não sabem fazer isso, utilizar as propriedades do seu perispírito.
Como eles não sabem, então eles acham que não podem atravessar a porta, atravessar paredes, e eles ficam esperando que a gente abra a porta para poder entrar. Eles ficam esperando que a gente possa agir para que eles possam agir também, no sentido material. E a benfeitora diz assim, Divaldo, não é para todo não, viu? Não é para todo mundo não, viu? Não é todo mundo que tem essa honra de desencarnar trabalhando para Jesus. Mas a gente pode ficar tranquilo, todo mundo aqui pode ficar tranquilo, porque a gente ainda não tem essa honra, a gente ainda está começando agora, mas Divaldo até hoje fala que ele tem vontade de desencarnar trabalhando para Jesus, mas eu acredito que tudo que ele fez, as moratórias que ele já ganhou. Emmanuel também vai dizer a Chico Xavier que nós devemos cuidar do nosso corpo como se fôssemos viver 200 anos. E devemos cuidar do nosso espírito como se nós fôssemos morrer amanhã. Olha que interessante. Nós devemos cuidar do nosso corpo como se nós fôssemos viver 200 anos. E cuidar do nosso espírito como se nós fôssemos morrer amanhã. Se eu fizer uma pergunta para vocês agora, senhores estão preparados para morrer amanhã? Vocês diriam que sim ou diriam que não? Muitos, eu acredito que muitos de nós não. Não. Quem estaria preparado para partir agora? É curioso que nesses acidentes de grandes proporções, essas tragédias coletivas que nós vemos tanto, e nós estamos vendo agora quantas pessoas desencarnando por conta do Covid-19. José Raul Teixeira, que também é um palestrante maravilhoso, que faz um trabalho incrível dentro da doutrina espírita, ele vai nos explicar que aquelas pessoas que partem através desses desencarnes, dessas tragédias, aliás, ele vai dizer que parece que essas pessoas já sabiam que iam desencarnar. Parecem perceber, mesmo que intuitivamente. E, aliás, ele nos esclarece, José Raul Teixeira, que durante o sono do corpo físico, nossos mentores, os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, os chamados anjos da guarda, eles se aproximam de nós no momento do sono e dizem assim: olha, Tiago, olha, já está perto de retornar, viu, meu filho? E ele diz assim, nos nossos ouvidos: olha, Ana, já está perto de você desencarnar, viu? Está pertinho. Na hora que a gente dorme. Porque na hora que a gente está dormindo, nosso corpo está descansando, nosso espírito não. Nessa hora, a espiritualidade superior pode se aproximar de nós e pode dizer: olha, Ana, você está perto de desencarnar. Tiane, minha filha, bota ração para os seus gatinhos, bota água, porque amanhã você vai partir cedo e não vai ter ninguém para botar comida para eles até determinado horário, hein, Tiane? Aí Tiane desperta, bota comidinha para os gatos, bota água para os gatos, volta a dormir. Ela nem sabe por que ela se motivou a fazer isso, nem era hora de botar comida para os gatos, água para os gatos, mas ela faz. E a pessoa, então, acorda com aquela vontade de fazer algo que ela nem pensava em fazer. Vai visitar os parentes, que há muito tempo ela não visita. Ela vai, então, preparar papéis de herança, o seguro, resolve um monte de coisa. Parece que já estava adivinhando que o desencarne ia acontecer, que ele ia partir, que ele ia morrer. Acorda com essa impressão. Olha, então, que coisa curiosa, porque no Livro dos Espíritos, eu estou com o Livro dos Espíritos aqui, nós vamos encontrar que é comum o pressentimento da morte. É comum que a gente pressinta quando nós vamos desencarnar. Eu estou abrindo aqui na questão para que eu possa ler para vocês. Deixa eu abrir aqui. Só um momentinho. Olha aqui. Pressentimentos. Na questão 257 de O Livro dos Espíritos.
É comum o pressentimento? Aí eles vão dizer lá que o pressentimento é muito comum. É muito comum nós sentirmos em nós que algo muito importante vai acontecer na nossa vida. Quando eu estava escrevendo o livro Mães de Luto, uma mãe que está no livro, ela diz que uma semana antes de acontecer o desencarne do filho, ela passou a semana toda, querendo levar a criança para onde ela ia. O menino tinha 3 anos e meio de idade e ela tinha certeza que alguma coisa ia acontecer com ele. Ela, médica, ela ia para o consultório e levava. Ela ia para o cabeleireiro, levava. Ela trabalhava num distritozinho chamado Água Doce e levava ele. Um dia, o marido disse assim, olha, eu vou para a fazenda hoje. Eu vou deixar você lá no consultório, em Água Doce, de lá eu vou para a fazenda. E ela disse assim, Clebinho vai também. Porque ela tinha certeza que ele ia morrer naquela semana. Ela, então, pegou ele, botou no fundo, no banco de trás do carro e foi dirigindo com o marido dirigindo e ela do lado. Em determinado momento da viagem, ela pede para colocar o menino na frente, porque ela disse que veio uma sensação muito forte dentro dela de que ia acontecer um acidente de carro e que Clebinho ia morrer ali. E ela pega, coloca ele então no colo, abraça bem forte e faz todo o trajeto. Chegam lá em Água Doce, ela vai para o consultório e leva a Clebinho e nada acontece. Isso começou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quinta e sexta. No sábado, ela acorda de manhã com o marido. O marido, eles vieram da formatura de uma da irmã dela, formatura do curso de psicologia. E o marido acorda, porque Clebinho estava com eles no quarto desde cedo. O marido acorda e vai entregar Clebinho para a babá. E diz, olha, fica com ele aqui que a gente vai dormir um pouco mais. E a babá fica com Clebinho. 10 minutos depois, ela escuta o grito da babá. Clebinho caiu na piscina. E quando ela escuta esse grito, ela dá outro grito de cá. Ela diz, Clebinho está morto. E vão para a sala. Quando chegam na sala, ela coloca Clebinho no chão, ela médica, pediatra, dá os primeiros socorros para o filho, mas ela sabia que ele já estava morto. E ela disse, eu dei todos os primeiros socorros a ele, mas eu sabia que ele estava morto. Quando ela gritou, Clebinho caiu na piscina, meu coração disse, Clebinho está morto, porque eu passei a semana todinha com esse pressentimento de que Clebinho ia morrer, de que alguma coisa muito grave, muito forte, muito intensa ia acontecer na minha vida. E realmente aconteceu. A gente acorda, então, sentindo alguma coisa. O Livro dos Espíritos vai dizer que, geralmente, nós somos avisados, se não lucidamente, porque nós podemos ser avisados lucidamente, se não lucidamente, durante o sono do corpo físico. Então, a gente acorda sentindo que tem alguma coisa estranha, diferente, que vai acontecer algo, mas, infelizmente, como a nossa cultura está cada vez mais materialista, nós não estamos, de fato, preparados para quando esse momento chega na nossa vida. Nós deveríamos fazer exercícios de imaginar sempre. Eu vou dar conta? Se eu desencarnar agora, será que eu vou dar conta? E agora? Como é que vai ser? Mas nós não precisamos ficar preocupados com esses pensamentos que nós temos quando nós despertamos, não, viu, gente? Porque muitas vezes não são pressentimentos, não são avisos. Às vezes são medos que nós temos e vêm à tona no momento que nós estamos dormindo. Nós estudamos isso quando nós falamos sobre o sono e os sonhos. Precisamos conhecer, nosso tempo já está acabando, daqui a pouco acaba, aí a gente volta, como a gente sempre faz. Nós precisamos conhecer como é a realidade do mundo espiritual. E aí está a grande virtude, uma das muitas grandes maravilhas que a doutrina espírita nos oferece, e é a de explicar como é a vida depois da morte. Porque a doutrina espírita nos explica como é a vida
após a morte. Porque ela não só nos explica, mas ela nos fortalece, nos melhora, mas ela também narra em detalhes. Por quê? Porque os espíritos vêm contar. Porque os espíritos vêm dizer como é a vida após a morte. Porque o pessoal diz, muitas pessoas falam, mas ninguém voltou de lá para contar. Está errado falar isso. Está errado. Desde a época de Kardec, inclusive, há em uma de suas obras, O Céu e o Inferno. Eu não sei se vocês já leram, já estudaram, mas é uma obra fantástica, uma obra maravilhosa, O Céu e o Inferno. Kardec vai entrevistar dezenas de espíritos que vêm contar como é que estão do lado de lá. Desde espíritos de pessoas boas, até de membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de pessoas mais ou menos como nós, de pessoas suicidas, espíritos endurecidos no mal. Kardec vai conversar. Claro que antes ele consulta o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o Espírito São Luís. Ele diz, olha, o espírito fulano de tal está em condições de se comunicar? Kardec diz. E o mentor vai dizer se sim ou se não. Daí ele fazia as evocações. Mas antes ele consultava o mentor da sociedade. Porque às vezes o espírito não tem condições de se comunicar. Vinham às vezes espíritos em situações muito difíceis, sem conseguir se comunicar adequadamente, mas outros não. Outros vieram contar. E isso desde a época de Kardec. Época de Kardec em que ele pôde conversar mais diretamente, mas isso acontece sempre, desde sempre. Os espíritos estão aí, dizendo que a vida continua. Dizendo que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, nada. Atrás do trio elétrico está cheio de espírito dançando com tatuagem de rena. Atrás do trio elétrico também se divertindo. Então, atrás do trio elétrico também vai quem já desencarnou. E é nesse momento, atrás do trio elétrico, que acontecem obsessões gravíssimas. Vamos lá. Então, desde a época de Kardec até antes, os espíritos vêm para poder dizer que a vida continua. Jesus, quando ele ressurge ao terceiro dia, ele vem justamente dizer: a morte não existe. A verdadeira vida é a vida espiritual. A verdadeira vida é esta aqui que eu estou mostrando para vocês, que é a vida do espírito. Vocês estão me ouvindo? Agora eu nem apareço mais, né? Aparece uma tela azul. Eu vou continuar. Vou continuar aqui. Nas obras de Chico, há uma obra bastante interessante, como todas as obras de Chico, que ele vai fazer uma pesquisa, uma estatística, para poder mostrar para a gente como é que é a morte. Como é que é a morte. Uma pesquisa de 2 estudiosos espíritas que pegaram o livro A Vida Triunfa, que fizeram vários relatórios de cartas psicografadas por Chico Xavier, contando o que aconteceu durante a morte. Esses 2 estudiosos vão pegar esse livro, A Vida Triunfa, e vai fazer uma pesquisa baseada nas psicografias que constam nesse livro. Porque essas psicografias falam exatamente sobre o que aconteceu com essas pessoas no momento da morte, no momento da desencarnação e no pós-morte também, quando eles partiram também. Então, aquelas pessoas que desencarnaram, um momento. Espera aí, que alguém veio aqui. Deixa. Eu fui assessoria, Bento e Rafa. Então, aquelas pessoas que desencarnaram em acidente, elas vêm contar. E quase todos, praticamente todos, disseram que dormiram durante o acidente, no momento da morte. Não sentiram dor e quando despertaram, estavam normalmente em uma cama, sendo recebidos por espíritos amigos da família. E quando viram,
Olha, minha mãe, vovó, titio, meu irmão, a senhora está aqui? Você está aqui? Então, esse livro A Vida Triunfa, os espíritos eles vão justamente dizer isso. Eles vão falar que o que aconteceu no momento da desencarnação. Vocês vão ver que há livros como E a Vida Continua, do Espírito André Luiz, a última obra da série A Vida no Mundo Espiritual, que os espíritos desencarnam e tem que passar meses, às vezes anos, os espíritos ali, com todo jeito, sem saber que eles desencarnaram. E os espíritos ali, com todo jeito, com todo cuidado, para que eles não saibam que eles desencarnaram de forma abrupta. Porque saber que eles desencarnaram de forma abrupta pode gerar um choque, pode gerar um sofrimento ainda maior neles. Então, eles não podem contar de imediato, porque o choque, como aqueles que desencarnaram, eles não eram espíritas, não tinham conhecimento da vida espiritual, eles se veem em uma colônia, em um local, estão se adaptando à vida espiritual. Inclusive, este livro virou filme e a vida continua. Quem quiser assistir, vocês vão achar no YouTube para poder assistir. A Vida Continua. Lá tem um casal que vai narrar a vida deles, Ernesto e Evelina. Eles vão narrar a vida deles, a história deles, como eles estão se adaptando à vida espiritual. E os espíritos com todo jeito, com todo cuidado, para que eles não descubram que eles desencarnaram, de modo a causar um impacto, um choque muito grande neles. Até que chega alguém e diz, olha, você morreu, não sabe. E eles ficam, será? Será que eu morri? Será que eu desencarnei? E começam a desconfiar. Então, vejam que coisa curiosa. Eles ficam desconfiados se desencarnaram ou não. Porque eles não têm certeza. Porque olhar para o seu próprio corpo, às vezes, é como se você estivesse ainda aqui no plano físico. E nesse livro, A Vida Triunfa, que tem a pesquisa, vai mostrar que eles não sentem dor, que são amparados por entidades amigas, até mesmo espíritos, que a gente acha que são pessoas más. Esses espíritos, neste livro, A Vida Triunfa, eles vão dizer que eles foram recebidos por espíritos de familiares, mesmo que dali, depois, eles fossem para onde está o teu tesouro. Ou seja, para as suas vinganças, os seus ódios, os seus vícios, as drogas, o álcool, o sexo, a comida e para onde está o teu tesouro. Eles fizeram essa pesquisa e é um livro muito interessante, vale a pena ler, A Vida Triunfa. Desde Kardec até a série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar, que também é um livro que não é para ser lido, é um livro para ser estudado. André Luiz vai narrar como é que foi a sua chegada no mundo espiritual. Quem já leu o Nosso Lar sabe. Ele vai narrar como foi a sua chegada no mundo espiritual, como ele foi se adaptando, o que ele encontrou, em uma narrativa que ele fala que a colônia Nosso Lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, segundo a narrativa dele, de André Luiz. Como aqui todo mundo já leu Nosso Lar, não é? Todo mundo já leu, então todo mundo está se situando no que eu estou falando. Quem não leu ainda, vale a pena ler. Quem não leu, leia. Porque não se compara o filme com o livro. O livro é muito mais rico, é muito mais detalhado. Então, quem não leu ainda, leia. Não se compara. O filme não vai retratar 100% o filme não vai retratar 100% todos os detalhes que nós vamos encontrar no livro. A grandeza que o livro tem, porque não consegue. O próprio Chico, quando estava psicografando o livro Nosso Lar, ele teve que ser levado lá, porque ele estava atrapalhando a escrita do espírito André Luiz. Porque ele ficou tão impressionado com aquelas coisas todas que estavam sendo narradas, que ele ficou achando que era muita fantasia. Emmanuel teve que levá-lo até a colônia Nosso Lar,
para que ele pudesse conhecer a cidade, para que ele acreditasse no que ele estava escrevendo e parasse de atrapalhar a psicografia do espírito André Luiz, porque ele estava atrapalhando. A série A Vida no Mundo Espiritual vai detalhar toda essa questão da morte, toda essa questão do pós-morte, como é a adaptação. Tem um livro, inclusive, do espírito André Luiz, que só fala sobre desencarne, Obreiros da Vida Eterna. Esse livro vai narrar como é o processo de desencarne de várias pessoas. Pessoas religiosas, médiums. Olha aí quem é médium, tem que ler esse livro. Ele narra como é o desencarne dos médiuns, como os médiuns chegam do lado de lá, as perturbações. Eu não vou contar a história para vocês ficarem com gostinho de ler Obreiros da Vida Eterna. Eu não vou contar. Vou deixar que vocês busquem o livro Obreiros da Vida Eterna e leem, para que vocês possam se deliciar com essa leitura, que faz parte da obra de André Luiz através de Chico. Narra detalhes, os espíritos chegando, o desligamento, a melhora da morte. Eu sempre falo da melhora da morte. Vocês já ouviram falar da melhora da morte? Não já ouviram falar da melhora da morte? Existe essa melhora da morte. A família está lá no hospital. Eu vou narrar porque tem pessoas novas aqui que podem nunca ter ouvido falar sobre a melhora da morte, então eu vou narrar. A família está lá no hospital, a família toda junto, todo mundo segurando o espírito já querendo ser desligado, pronto para desencarnar, e a família não deixa o espírito se libertar. E o que os espíritos superiores têm que fazer? Tem que ajudar o corpo a se melhorar, um pouco que seja. A pessoa tem uma melhora súbita, os médicos chegam para a família e dizem assim, olha, a pessoa está melhor, podem ir para casa. A família vai para casa, relaxa, param de prender com seus laços fluídicos, com seus pensamentos, aquele que está no hospital. E o que acontece? Aí, os espíritos superiores podem desligar o espírito do corpo e ele desencarna enquanto a família descansa. É a chamada melhora da morte. Mas eu sempre costumo dizer, não fiquem aflitos, porque muita gente melhora e não morre. Muita gente melhora e não desencarna. Nem todo mundo que melhora significa que vai desencarnar. Graças a Deus, né? Que a gente pode desfrutar da presença dessa pessoa por mais tempo. Os espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão dizer que nós não deveríamos ficar aflitos com aqueles que desencarnam. Quando há uma perda de um ente querido, entre aspas, a palavra perda, é como se alguém saísse de uma prisão. E aqueles outros que estão dentro da penitenciária, que somos nós, sofressem porque aquele ganhou a liberdade. Eles vão dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos comparam a Terra, neste estágio em que ela se encontra de expiações e de provas, a uma prisão. Então, o outro que partiu ganhou a liberdade e a gente vai ficar revoltados porque ele partiu? Não. O outro não precisa ficar tanto tempo mais aqui. O outro não precisa ficar sofrendo na prisão. É diferente. A Cristiane, mas não pode chorar de saudade? Pode chorar sim. Nós podemos chorar de saudade, devemos chorar de saudade. Eu fiz um post no Instagram outro dia que o título é Chorar é lindo. E chorar é lindo, porque através do choro nós escoamos aquilo que está nos adoecendo por dentro. Deu vontade de chorar de saudade de alguém que partiu, que você ama? Pode chorar, não tem problema nenhum. Porque senão a pessoa desencarna também. Se ela não chora, ela adoece e acaba desencarnando também. Tá lá o vovô, 70 anos ao lado da vovó. O vovô desencarnou 3 meses. Se ela não chorar, se a vovó não chorar, ela vai desencarnar também. Tem que colocar a vovó para chorar. Vovó, se a senhora não chorar, a senhora vai com ele. Então chora. Porque chorar é lindo, chorar faz bem, nos ajuda, nos auxilia. A gente tem que viver o luto, é natural do ser humano. A gente ama a pessoa, tantos anos de convivência. Mesmo que tenha o conhecimento espírita, a gente vai sentir falta. É natural. É natural. Agora a gente vai chorar sem revolta, sem rebeldia, com confiança que a vida prossegue. Mas a gente vai sentir a falta da pessoa que a gente ama. É natural.
Chico Xavier chorava pelos cachorros que morriam, pelos gatos dele que morriam. Hein, Tiane? Você, Tamires, que cuidam tanto dos gatos, dos bichinhos, quando morrem, não sofre? Sem saudade, não chora? Por que a gente não pode chorar por um ente querido que conviveu com a gente, que partiu para o plano espiritual? Por quê? A doutrina espírita vai falar do desapego, mas desapego não significa desamor. A gente ama e por amor a gente sente saudade e a saudade dói. A saudade dói. E é por isso que é bom chorar, para que essa saudade possa ser colocada para fora de forma saudável. Então vejam que o bom senso é importante. E Allan Kardec foi considerado por Camille Flammarion como bom senso encarnado. A doutrina espírita vai esclarecer e nos ensinar essa questão do desapego. Vai dizer que o desapego não é desamor, como eu falei. Não, desencarnou, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Não, não tá não. Não tá não. Nós ainda na condição em que nós estamos, quando o ente querido nosso desencarna, alguém aqui que está participando desse estudo online vai dizer, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo? Perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um marido, perdeu um tio, perdeu um filho. Tá tudo bem, tá tudo ótimo? Não. 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 Pode dizer, eu estou sentindo muita falta, estou sentindo muita saudade. Nesse primeiro momento está difícil, porque quando a pessoa parte, logo nos primeiros dias, é difícil, não é fácil. Tem todo um luto para ser atravessado e para ser elaborado, uma nova realidade que precisa ser construída, porque antes era uma realidade com a pessoa, agora a realidade é sem a pessoa. Eu não vou mais ser 100% feliz se eu perder um filho, por exemplo. 100% feliz, eu não posso ser mais. Eu escuto muitas mães falando isso. Mas eu posso ser 70% feliz. Se eu posso ser 70% feliz, eu vou ser 70% feliz. Isso é muito bonito de ouvir. Porque ela não se entrega à revolta, ao desequilíbrio. Ela se volta ao olhar da esperança daquela mãe que eu disse, menos um dia. E consegue reconstruir a vida, sabendo que aquele que partiu espera em algum lugar. Porque aí, se nós não chorarmos, ou se for criticado, não pode criticar aquele que chora. Porque se a pessoa fica chorando e alguém diz assim, olha, para de chorar, não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar, ou então fica falando, é o espírito do desencarnado que está aí junto dela, fazendo ela chorar. Eu escuto muito isso é uma bobagem que dizem. A gente não pode dar ouvidos a essas conversas. Tem conversas, gente, que a gente tem que usar os nossos dois ouvidos, sabe como é? Entra por um e deixa sair pelo outro. Não podemos guardar algumas conversas que chegam. A pessoa está chorando pela perda do ente querido, alguém, está chorando demais porque ele está aí do lado fazendo ela chorar. Nem sempre. Não é isso. A pessoa está com saudade mesmo. E quando está com saudade, tem que chorar. Aí as pessoas reclamam, falam tanto, tá chorando, não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar, que a pessoa começa a chorar escondido. Porque na frente dos outros não pode chorar, porque vão reclamar. Aí ela fica prendendo o choro. Aí ela adoece. Ensina Alberto Almeida, este expositor espírita tão lúcido, que é psicoterapeuta, que sabe como ninguém falar das nossas emoções, ele nos diz que somos uma realidade biofísica, psicoemocional, espiritual. A gente não é só espírito, não. Não é tudo culpa dos espíritos, não. Nós somos ainda seres humanos frágeis. Então, o que acontece? Vamos voltar para o início do nosso estudo. Cristiane, o que acontece com esses 3/4 que você falou, que fica por aqui? Eu estou preocupado. O que acontece com esses 3/4 de pessoas que você falou, que continuam presos aqui na Terra? Como é que a gente faz para ajudar esses espíritos? Resposta. Há muitos espíritos que desencarnam e não sabem que desencarnaram. Muitos não sabem que desencarnaram. E a gente vai receber uma orientação da Federação Espírita Brasileira que a gente não pode dizer, olha, você desencarnou imediatamente. Não, tem que ter um diálogo, uma conversa, um preparo. Até porque tem gente que, se souber o choque, pode causar uma perturbação ainda maior.
Então, quantas vezes é um acidente automobilístico, um processo brusco, um AVC, um infarto do miocárdio, um assassinato, é muito rápido. A pessoa não se preparou, então ela acha que está vivendo um sonho ou um pesadelo, ela não sabe se está acordada ou se está sonhando, ela pensa que está em um sonho, ela fala com a gente não responde, ela acha que enlouqueceu, será que eu estou sonhando? Fica nesse torpor, que o Livro dos Espíritos vai falar sobre o torpor, ou a perturbação que nós vivemos quando nós partimos deste plano para o outro. Quanto tempo vai durar esse torpor vai depender da condição evolutiva de cada um. Para alguns pode durar 1 hora, para outros pode durar 2 horas, para alguns 1 mês, para outros 1 ano, para outros muitos anos. Então, nós temos que ter cuidado, porque até mesmo a morte súbita, tem gente que morre subitamente, tem gente que diz, a melhor coisa é morrer de repente. Tem gente que quer morrer dormindo, tem gente que quer morrer de repente. Morrer de repente também não é bom. Porque a depender da nossa condição, nós nem vamos saber que nós desencarnamos. E nós vamos lembrar, então, de Otília Gonçalves, que trabalhou com Divaldo Franco durante tanto tempo, e desencarnou e ficou perturbada. Ela não conseguia se separar do corpo físico. Trabalhou na Mansão do Caminho, com Divaldo Franco, nas mediúnicas, participava das doutrinárias, trabalhadora fiel. No momento do desencarne, ela entra num processo de perturbação terrível e não consegue se desligar do corpo físico. Isso só pode acontecer com Otília? Não, pode acontecer com a gente também. Por isso que, às vezes, estar no centro espírita ou estar no templo religioso não significa que nós estejamos fazendo essa preparação em nós para o momento, quando o momento do nosso desencarne chegar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e pensar em nós todos os dias, porque a fila é grande, mas nós estamos nessa fila. Vai chegar uma hora que nós vamos desencarnar. O dia, o momento, nós não sabemos, mas vai chegar um momento que será o nosso. Como vai ser quando nós desencarnarmos? Como será o nosso desencarne? Então, nós temos que ter muito cuidado, inclusive falar com os nossos filhos sobre a morte. Ensinar as crianças desde pequena que aquele que parte, aquele que morre, ele não acabou, ele não deixou de existir. Só o corpo físico que morreu, mas ele permanece enquanto espírito em outro plano, nos esperando, nos aguardando para um reencontro tão desejado, um reencontro tão aguardado por todos nós. A gente tem que sempre basear a nossa vida, as nossas escolhas com esse olhar espiritual, porque a gente vai deixar esse lugar que nós estamos. A gente acha, sabe o quê? Que nós estamos em casa. Mas a nossa casa não é a terra. A terra é o nosso hospital, é a nossa escola, é o nosso ambiente de trabalho, mas não é o nosso lar. O nosso lar não é aqui. Nós haveremos de voltar para a nossa casa, o nosso lar de origem. Por isso, nós temos que trabalhar o nosso espírito, preparar o nosso espírito para quando esse momento chegar. Para que quando ele chegar, nós não despertemos tão perturbados, tão incomodados, num torpor que pode durar anos, que a gente possa desencarnar e lembrar de orar. Orar e pedir a Deus que possa nos auxiliar nesse novo momento da nossa vida, que é o momento que nós chegamos na nossa pátria espiritual, no nosso lar de origem. Agora, eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Ou falar, tecer algum comentário. Alguém quer falar alguma coisa? Tecer algum comentário? Ninguém quer falar nada? Ninguém? Todo mundo entendeu direitinho, hein? Todo mundo preparado para morrer. Fala, já. Cris. Oi.
Quem está Eu falando? acho que Jaqueline é Thiago. Jaqueline Neri tá tentando falar, só que eu acho que o áudio dela não tá saindo, pelo menos para mim. Para Não, mim não também tá. não. Tenta Mas aí, ela tá tentando falar. pode falar, Jaque. Seu áudio não está saindo aqui. Tá conseguindo? Tá, agora tá. Tá? Não, quando você falou no sentido, quando o João estava perto de ir, nós viajamos em dezembro. E aí, Larissa, Pode nós falar. comentamos, solta. Nós comentamos que eu estava comentando aqui com minha filha que quando eu estava com ele, eu viajei, combinei com ele para viajarmos juntos. Só que ele não foi, porque ele achou que só ia dar velho na casa, lá em Canavieiras. Aí eu fiz até um vídeo com minhas primas e tudo. Venha, João, venha. No dia que eu cheguei lá, foi uma alegria, mas eu estava arrasada. Pensa que parecia que tinha alguém que tinha morrido, não conseguia ficar alegre de jeito nenhum. No outro dia, eu tentei convencer ele para ele ir. No dia que ele chegou, foi uma alegria tão grande. E o tempo todo, assim, eu acho que já era um preparo, não é isso? Pode ser, já era um preparo, é como se você, de certo modo, pressentisse o que ia acontecer e você aproveitou aquele momento com ele. Aproveitou, abraçou mais, aproveitou a presença, aproveitou a companhia, porque talvez inconscientemente, mas seu espírito sabia, mas você de forma consciente não. Seu espírito sabia que dali a algum tempo você não poderia mais fazer isso. Iria passar um tempo sem poder desfrutar da companhia dele. E teve outro fato, que quando nós chegamos, aí no outro dia ele disse, eu quero ir, e ele não gostava muito de ir para casa do pai. Ele disse, eu quero ir para casa do meu pai. E eu falei com o pai, né? O pai ficou meio assim e tal. Eu falei, João, faça sua mochila, seu pai vai chegar aqui na estante. Você chegar, você entra no carro e vai. Fiz assim, né? Aí ele disse, é isso mesmo que eu vou fazer. E fez. Aí foi para casa do pai, lá viajaram, porque se ele não fosse, o pai não ia convidar ele para Salvador. Sim. Ele viajou, foi para Salvador, fez questão de ir para casa de todo mundo, mudou um pouco o perfil dele, melhorou, porque o pessoal estava achando assim um horror, e de repente o povo amou vê-lo, entendeu? Sim. E aí pronto, visitou todo mundo. Então eu acho que isso também já é um outro sinal. Ele pode se despedir de todo mundo para depois desencarnar. Acontece muito com muitas pessoas. Algumas pessoas visitam e desencarnam. Pode falar, Elaine. E só um negocinho rapidinho. Sim. Eu tenho uma dúvida na questão do umbral. Sim. O que é realmente um umbral? Porque a gente morre, o fato da morte não é a questão do desencarne, não é isso? A morte é uma coisa, o desencarnar é outro? É, porque tem gente que morre e não desencarna, ou seja, fica ligada ao corpo. Então, morreu, mas não desencarnou. E ali é umbral? Ele está no umbral? Umbral não é uma localização circunscrita, vamos dizer assim. A gente tem muito medo do umbral, muitas pessoas têm muito medo do umbral. E se a gente for no dicionário buscar o significado da palavra umbral, a gente vai encontrar lá, significa portal, porta, todo mundo com medo da porta, tá vendo? Então, umbral, na verdade, se nós pensarmos que um umbral é uma construção de pensamentos e sentimentos infelizes, às vezes nós já estamos no umbral e nem sabemos que estamos. A depender dos pensamentos e sentimentos que nós nutrimos, a nossa casa já pode ser um lugar assim. A nossa mente, que é a nossa verdadeira moradia, já pode ser um lugar assim. Quando nós partimos desse plano para o outro, nós podemos ir para zonas felizes ou zonas de sofrimento. O umbral é considerado uma zona de sofrimento. Todo mundo que desencarna vai para umbral? Não, nem todo mundo vai para umbral. Nós vamos encontrar isso em nosso lar. Quando nós vamos ouvir Dona Laura
Dona Laura, por exemplo, quando ela desencarna, ela não vai para o umbral. Ela vai direto para uma zona melhor. Ela não passa pelo umbral. Mas a grande maioria precisa ficar um tempo no umbral, porque precisa ainda expurgar algumas situações emocionais, sentimentais, que não souberam lidar enquanto estavam encarnados, o que eu disse, de questões inacabadas, que não foram concluídas quando estavam encarnados, e quando desencarnam, se deparam com elas. Essas questões podem nos levar para um umbral, sim. Pode trazer mágoa, pode trazer culpa, pode trazer raiva, pode trazer desequilíbrio e vai fazer com que nós possamos passar um período no umbral. O umbral, eu sempre brinco, que é o personal trainer do espírito, porque quando a gente passa um tempo lá, a gente desenvolve muitas virtudes que quando nós estávamos encarnados, e se não fosse o umbral, nós não desenvolveríamos. Foi o caso do espírito André Luiz. Precisou do umbral durante 8 anos para que ele pudesse se refazer espiritualmente e pudesse se transformar no André Luiz que nós conhecemos hoje. Entendeu? Obrigada. Pode falar, Elaine. Cris, você falou A gente está bastante... com 10 minutos, viu? Pode falar. Tá, então não sei se você vai conseguir responder minha pergunta, ela é meio profunda, assim, porque você falou sobre o torpor que o desencarnado pode ficar e ficar confuso com relação ao seu estado, se está encarnado ou se está desencarnado. Como é que o desencarnado pode ter certeza de que ele não está encarnado e que o encarnado pode ter certeza que ele não está desencarnado? Eu agora, qual a certeza que eu posso ter de que eu não estou vivendo um torpor? Que você eu ainda estou encarnada. Que você já pode estar morta, né? Você não está morta, você está conversando comigo. Quer dizer, de repente eu estou sonhando. Você é médium. Você é médium, Cris, você fala com os mortos. Fale, né? Mas, por exemplo, conversa com o Felipe aí. Felipe não vai te ouvir. Se Felipe não te ouvir, cuidado. Um sinal, um bom sinal que a gente tem para saber que a gente desencarnou é conversar com as pessoas. Começa a conversar com as pessoas que a gente encontra. Se ninguém lhe ouvir, atenção, cuidado. Você pode ter desencarnado. Então, conversa com um, com o outro, conversa com um, conversa com o outro. A maioria das pessoas não tem mediunidade ostensiva de ver e de ouvir. Sim. Então, uma boa tática é você conversar. Se a pessoa não lhe ouvir, vale a pena pensar que você pode estar desencarnado. E aí você busca, através da oração, a ajuda de Deus. Já aconteceu comigo, em Bicaraí. Eu já contei essa história. Conversando com minha avó fazendo almoço, e eu conversando com ela, e ela não me deu bola nenhuma. E eu comecei, minha avó, e ela sem responder. Eu falei, minha avó, ela não, eu perguntei umas 5 vezes, ela não respondeu. Na 5ª vez, eu parei, tomei um susto tão grande. Eu parei e falei, meu Deus, eu morri. Aí ela deixa de... Eu falei, ai, meu Deus, que alívio, Senhor. Me deu um alívio tão grande, porque eu conversava com ela, ela não me ouvia. E um dos sinais é esse. Eu vou conversar com as pessoas. Se as pessoas não me ouvirem, é sinal de que eu posso ter desencarnado. Entendido? Entendido. Alguém Isso me preocupa muito. Conversa com todo mundo. Vai para perto de Felipe e fala, meu bem, você está me ouvindo? Se ele não te ouvir, vale a pena pensar. Mas aí você vai atrás de outra pessoa também. Pode falar. Valeu, Cris. Só não vou atrás de você, Cris. Não vale, né? Valeu. Pode falar, Thiago. Cris, aí só completando aí essa dúvida aí de Elaine, a minha dúvida antigamente era o seguinte, como que os médios eles conseguiam distinguir, né? Por exemplo, aquela situação do filme de Edivaldo, para ele saber se era uma pessoa desencarnada que chegava ali ou não. Sim. Aí teve uma palestra que eu assisti tem um tempinho do Raul Teixeira,
que ele falava sobre isso aí, que às vezes quando ele pegava o ônibus no Rio de Janeiro, ele desenvolveu uma técnica para ele saber ali, no começo, quem estava desencarnado e quem estava encarnado. Ele olhava para os pés. Eu não sei se você já viu ele citando isso em uma palestra. Tem umas palestras que ele cita isso aí. Sim. Ele olhava para os pés e que a maioria das vezes, quando ele olhava para baixo e não via o complemento dos pés, ele já sabia que era o irmão desencarnado. De tanto que a percepção, a mediunidade é tão forte dele que confundir, né? Chegava a se confundir. Agora, nesse aspecto de Elaine, acho que a primeira coisa é realmente eu me beliscar logo, entendeu? Conferir, opa, peraí. Mas Agora a a depender questão da do... sua condição, Tiago, de desencarnado, você pode se beliscar e sentir dor. Mas aí que eu ia chegar agora. Sim. A depender do seu grau evolutivo. Porque Não é todo mundo que vai desencarnar e vai ficar nesse plano aqui, entendeu? Onde a gente está. Sim. Então tem uns ficam, que né? vão ser imediatamente socorridos. Sim. Tem outros que ficam muito ligados, né, à residência, ao ambiente. Tem aqueles que vão para, inclusive, colônias intermediárias, né? Que o umbral é basicamente vão estado de para o consciência. posto de socorro, né? Tem os postos de socorro Isso, também. antes, alguns, inclusive, para poder desintoxicar alguns vícios. Que as pessoas pensam assim, não, fulano fuma, já vai para umbral, fulano bebe, vai para umbral. Mas tem diversas literaturas espíritas que falam sobre isso aí. Que às vezes, entendeu? A pessoa tem uma coleção de bens que ela pratica, ela tem um problema de um vício, seja do tabagismo ou do álcool, enfim. Né? Então, essas pessoas, às vezes, elas não vão, como muitos pensam, eu também pensava assim, que é direto para o umbral. Muitas vão para postos de socorro, colônias, inclusive intermediárias, para desintoxicar aquele vício, para depois, né, ir para outros elevarem de nível. E a questão de André Luiz, por exemplo, Cris, mesmo aqueles 8 anos que ele passou no umbral, né, tanto no livro como no filme fala, tem uma parte que é interessante, que tem muito a ver com a questão vibracional. Tem um momento que ele vai para poder visitar a família e os mentores falam, olha, André, será que é a hora? Não, eu quero, estou com saudade. E quando ele chega lá, ele começa a sentir o ciúme, né? A questão do apego, da esposa e tal. E ele vai para a zona inferior, que é o que a gente chama de zona densa, né? Isso. No umbral. Então já vi muitos, inclusive, palestrantes dizer que a questão da zona do umbral não fica embaixo da terra, como também muitos imaginam. Sim. E é uma zona vibratória, como você falou, Cris. A questão das nossas vibrações, né? O que a gente vai vibrando ali. Pode construindo com as nossas vibrações, exatamente. Tiago, por isso a certeza de Divaldo, que ele disse que quer desencarnar enquanto está trabalhando para Jesus, porque ele vai estar na melhor vibração, entendeu? Possível. E aí ele vai para o melhor lugar. Brincadeira. Mas é verdade, a melhor forma de desencarnar é você trabalhando para Jesus, porque você vai estar na mais alta vibração. E a gente, se a gente parar para pensar, a oportunidade de trabalhar para Jesus a gente já tem. A gente só não faz se não quiser. É verdade. A gente já tem. Bom, faltam 3 minutos, eu vou perguntar se alguém quer fazer a oração final. Vou agradecer a presença de todos vocês, convidar para na próxima terça-feira possamos estar juntos novamente, estudando novamente outro assunto da doutrina espírita, né? E agradecer a presença, pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Dizer que quem não está seguindo aí do canal do Lado do Coração, vá lá no YouTube, começa a seguir, se inscreve, aliás, como diz Davi. Os vídeos estão sendo colocados lá do nosso estudo. Quem quiser estudar de novo depois, compartilhe também com outras pessoas. Eu tenho compartilhado e as pessoas têm gostado bastante, graças a Deus. Então, eu vou convidar agora alguém que queira fazer a prece. Alguém quer fazer a prece final? Olha o nosso assunto da prece semana passada, hein? Ninguém? Então, vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos e vamos agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade do momento de agora, em que podemos aprender sobre o Evangelho de Deus, trazido por Ti. Que possamos meditar acerca de tudo que foi dito, entender que a morte irá nos envolver, nos abraçar a qualquer momento,
e que possamos, então, nesse entendimento, fazer o melhor que há em nós, cuidar do nosso espírito, zelar por ele, trabalhando para ti, cultivando bons hábitos de leitura, bons hábitos nas músicas, nas companhias, fazendo um bom uso do nosso tempo. Que não o prodigalizemos, Senhor, que possamos utilizar o nosso tempo ao nosso favor, ao favor do próximo, a favor de viver para ti. Abençoa-nos, proteja cada um de nós, que possamos dormir em paz, que o nosso espírito possa encontrar, enquanto o nosso corpo descansa, com os benfeitores espirituais. E que ao despertar, possamos trazer a impressão desse encontro salutar, tendo coragem, motivação e disposição para a labuta da vida. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Quem sabe tirar foto? Eu não sei tirar. Mas eu também não estou aparecendo, né, gente? Poxa, eu vou consertar essa minha internet. Eu agradeço a presença de todos vocês e que na próxima terça-feira nós possamos estar juntos novamente. Fiquem com Deus. Tchau.